Eu quero nessa noite então dar continuidade à mensagem da semana passada, que foi sobre avivamento. Eu quero falar hoje também sobre avivamento. Também eu quero dar as boas-vindas a quem está nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Se você está nos assistindo aí de sua casa ou de qualquer outro lugar, peço que você comente aí, faça um comentário. A paz do Senhor. Muito obrigado aí por sua audiência também, você que vai assistir depois a esse vídeo, a essa pregação, a essa palavra. Eu também quero te cumprimentar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa também nos fazer uma visita presencial aqui na nossa comunidade. Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. É o maior livro do Antigo Testamento, Isaías. Nós vamos abrir, o que tem mais capítulos são os Salmos, mas Isaías é um livro mais denso. Então, Isaías capítulo de número 64, os Salmos tem 150 capítulos, Isaías tem 66 capítulos, mas Isaías é mais denso, é um livro maior, é um livro mais robusto, e eu quero hoje pregar sobre avivamento no contexto do texto aqui de Isaías. Capítulo 64, eu quero ler 4 versículos aqui com os irmãos e eu quero meditar nesses 4 versículos e eu quero trazer lições sobre essa temática. O tema que eu quero trazer hoje aqui para cada um de nós é o seguinte, é o tema que tem como título para você até acompanhar o meu raciocínio aqui na mensagem, é o seguinte: 10 características de um avivamento genuíno. Vamos repetir para fortalecer essa temática? Vamos lá? 1, 2, 3 e 10 características de um avivamento genuíno. Eu vou usar Isaías 64, poderia usar Atos capítulo 2, poderia usar Joel capítulo 2, poderia usar tantos textos da Bíblia, mas eu escolhi esse aqui para que nós pudéssemos estar meditando. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Antes da leitura, eu quero convidar você para mais uma oração breve. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando, louvando ao Senhor, adorando neste domingo, comungando também. Muitos irmãos não puderam vir, mas também estão assistindo de casa. E eu quero também, Senhor Deus, abençoar e pedir a bênção do Senhor sobre estes que estão em casa porque viajaram, ou porque estão doentes, ou porque aconteceu algum imprevisto, mas eu peço a bênção do Senhor sobre estes, Pai, em nome de Jesus. E abençoa também os que estão aqui, os que puderam estar aqui nessa noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. A leitura de Isaías capítulo 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Nós vemos esse último versículo aqui citado lá no Novo Testamento, mas é um versículo originário de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Quando eu estava pensando hoje e essa semana a respeito do avivamento, eu estava pensando, irmãos, da necessidade que nós temos como cristãos de sermos renovados. Eu estava pensando da necessidade que nós temos como igreja de sermos uma igreja avivada. A igreja não pode ser uma igreja morta. A igreja não pode ser uma igreja, e você como cristão não pode ser um cristão frouxo. Não falo frouxo no sentido da coragem, mas eu falo frouxo no sentido de você ser como um parafuso que é parafusado de uma forma meia boca. Nós precisamos ter em mente e em consciência de que a maior necessidade da igreja hoje é a necessidade do avivamento. Porque se a igreja for renovada, for avivada, se você for renovado, se você for avivado, o seu avivamento, o avivamento que está na sua vida, a renovação que está na sua vida, vai influenciar as pessoas. Vai influenciar a sociedade. Você acredita que o avivamento
do Senhor na vida da igreja e nas nossas vidas pode influenciar a sociedade? Você acredita que um avivamento pode trazer benefícios à sociedade? Você acha que o avivamento é só para você falar em línguas? Você acha que o avivamento é só para você tremer na espinha? Ou para você sentir um arrepio, melhor dizendo, na espinha? Você acha que o avivamento é só para você sentir uma cosquinha no culto de domingo, ou no culto de quinta-feira, ou então naquele dia do mover? E nos dias banais da vida? E nos dias simples da vida? Você deixa de ser renovado porque não está tendo um culto do fogo ali no seu trabalho? Você deixa de ser avivado porque você está estudando para um concurso público, talvez, e você não pode falar em línguas ali no meio do estudo? Mas você tem que estudar direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito civil. Não, o avivamento não tem nada a ver com movimento. Claro, o avivamento, ele tem a ver em alguma medida com movimento, mas não com movimento físico necessariamente. O avivamento é uma bomba propulsora interior. Ele começa dentro de nós. E ele é alimentado. E eu creio que o avivamento, ele é algo tão sério que uma pessoa só pode ser causa de um avivamento em uma nação. Uma pessoa só pode ser causa de um avivamento em um país. Você sabe, talvez, se você presta atenção nas minhas pregações, da história de William Seymour, pregador da Califórnia, um homem que congregava na igreja metodista, se não me falha a memória, mas que depois fundou a sua comunidade de fé. E na Rua Azusa aconteceu, nos Estados Unidos, o maior avivamento dos últimos 2 séculos, o avivamento da Rua Azusa, que se espalhou pelo mundo inteiro. Um homem. Você pode ser o originador de um grande avivamento. No mundo, no país, quiçá na Igreja Batista da cidade, quiçá na sua comunidade de fé. Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui, eu não vou fugir do texto, eu vou pregar o texto. É um texto poético, mas a minha ideia aqui não é tratar de poesia. Esse texto aqui, mais do que poético, ele é profético. Esse texto aqui, ele aponta para os dias de hoje. Esse texto aqui aponta para algo efetivo na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Eu quero te perguntar, você não precisa me responder, você responde para você mesmo. Na sua trajetória de fé, alguns aqui têm 1 ano de igreja, ou de cristãos, outros aqui têm 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de igreja. E eu quero te perguntar, você já esteve em um culto em que parecia que o céu se abriu? Você já sentiu a presença de Deus em um determinado local e que você disse, o Senhor está aqui neste lugar? Eu quero que isso, irmãos, e o Senhor quer que isso seja algo que aconteça com constância nas nossas vidas. Eu creio que o Brasil tem vivido já há algumas décadas. Alguns pensam de outra forma, mas eu penso que o Brasil ainda vive um grande avivamento. O país que mais é avivado, renovado no mundo hoje é o Brasil. Ainda é o país que mais exporta missionários. E o produto do avivamento é também a pregação missionária. O ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, se o Brasil é o país que mais exporta missionários no mundo, é porque o Brasil ainda está em processo de avivamento, renovação. Nós estamos ainda num ânimo, num fervor espiritual na nossa nação. Mas eu creio que o Senhor quer fazer mais ainda, porque existem comunidades específicas que ainda estão frias. Existem cristãos pontuais que ainda estão carentes do poder de Deus. Conhecem, leem a Bíblia, são teólogos em alguns casos, conhecem a palavra, têm tempo de igreja, mas estão frios. A tragédia da igreja, já dizia A.W. Tozer, a tragédia da igreja é a ausência de dons espirituais. Ou seja, o que ele quis dizer é que a tragédia da igreja é a falta de avivamento, de renovação poderosa do Espírito Santo. Eu não estou falando de línguas, eu não estou falando de dons no sentido carismático, eu estou falando de o Senhor tomar a igreja de tal forma que essa igreja vai fazer a missão para a qual ela foi designada. Não dá mais para nós vivermos vazios de Deus, você concorda comigo? Não dá mais para nós vivermos de culto sem vida, você concorda comigo? Precisamos ser cheios de Deus, ou alguém aqui discorda?
Ou você que está em casa discorda dessa constatação? Precisamos de cultos avivados, ou você... Eu não estou falando que o avivamento é a pecha ou é a imagem que nós vemos muitas vezes aí na internet. Um suposto ou um pseudo avivamento. Pseudo no sentido de ser falso, um falso avivamento. O avivamento genuíno é o que eu vou falar aqui. Eu quero trazer 10 características de um avivamento genuíno. Eu quero que você não apenas aprenda, porque eu não estou aqui para ensinar apenas. Eu quero te motivar também. Eu quero te motivar a ser um cristão renovado. Amém? O que aconteceria, irmão e irmã, se Deus abrisse os céus hoje? Hoje à noite, hoje, pensa hoje, a data de hoje, que eu até me esqueci. Se Deus abrisse os céus hoje, rompesse, como disse aqui no texto, em Isaías capítulo 64, e descesse aqui no nosso meio, será que nós continuaríamos iguais se Deus descesse aqui no nosso meio? Deus está aqui, amém? Amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Essa é a constatação fática, é um fato, Deus está aqui. Eu estou falando de Deus se manifestar neste lugar de uma forma sobrenatural e poderosa. Será que tudo continuaria igual? Ou será que o fogo de sua presença consumiria as nossas vidas, consumiria a nossa frieza, consumiria a nossa indiferença, e nos encheria de glória e de poder? Se Deus descesse nesse lugar, irmãos, nós talvez não conseguíssemos ficar de pé como foi com Moisés. Se Deus descesse neste lugar, irmão, nós não conseguiríamos ficar de pé como foi ali na construção do templo de Salomão, porque a presença de Deus ela é mais forte do que qualquer poder, do que a nossa resistência. Eu me lembro de uma vez que alguém colocou a mão na minha cabeça e queria forçar eu cair. E ele ficou empurrando e eu fiquei lutando, foi engraçado. Acho que se filmassem na época ia ficar engraçado a cena. O irmão empurrando e eu forçando. Se Deus quisesse me derrubar, se a presença de Deus se manifestasse naquele lugar ali de uma forma poderosa, eu cairia. Eu cairia. E eu quero te perguntar, nós estamos satisfeitos, você está satisfeito apenas com a religião ou com o marasmo de estar todo domingo na igreja, ouvindo esse mesmo pastor pregar e saindo do mesmo jeito, indo para casa e acordando na segunda-feira com dor nas pernas, com dores na coluna, com dor de cabeça e pensando que a semana vai ser muito difícil porque o trabalho será extenuante? Nós estamos satisfeitos com essa vidinha ou nós ansiamos pela presença manifesta de Deus? Quem anseia pela presença manifesta de Deus? O Salmo diz, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A corça é um animal peculiar. A corça é um animal que ela é sedenta e ela consome e passa muito tempo ali com a água que ela consumiu, vivendo dias e mais dias com aquela água. Mas quando ela perde aquela hidratação, é um animal peculiar. Ela busca as águas de uma forma ansiosa, de uma forma desesperada. É por isso que o salmista fala, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ou seja, a gente tem que suspirar pelo Senhor de uma forma desesperada. É assim que a gente tem que suspirar pela presença de Deus. E eu te pergunto mais uma vez, pensa nisso e dorme com essa pergunta. Será que você está ansiando pela presença de Deus? Vamos agora para uma parte chata aqui da nossa pregação, mas eu peço que você atente aí, não durma, não cochile. O contexto aqui do texto de Isaías que nós acabamos de ler. Isaías capítulo 64, já o antepenúltimo capítulo. Isaías foi um profeta que exerceu o seu ministério por 40 anos. Eu tenho quantos anos de ministério? Eu tenho 10 anos aqui na Igreja Batista da cidade. Isaías viveu 4 vezes mais o ministério do que eu. 4 vezes mais o ministério do que, talvez 10 vezes mais o ministério do que alguns irmãos aqui que exercem o ministério. Ele, portanto, exerceu seu ministério entre os séculos 7 e 8
antes de Cristo, 8 e 7 antes de Cristo, porque a contagem antes de Cristo ela é feita da frente para trás, enfim, do 8 para o 7, e ele exerceu o seu ministério durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E o cenário em que Isaías retrata aqui no seu livro, nos 66 capítulos, nesse livro imenso, que é o maior livro do Antigo Testamento e o maior livro da Bíblia também, não tem nenhum outro livro no Novo Testamento que seja maior do que o livro de Isaías. O cenário que ele descreve, desde o capítulo 1, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 10, só para você ver qual era o cenário. O cenário era um cenário de religiosidade, repita comigo, religiosidade. Isaías descreve um cenário de religiosidade externa, ou seja, havia serviço para Deus, havia culto para Deus. Presta atenção, no cenário em que Isaías profetizava, havia culto, havia serviço na casa do Senhor, havia igreja, entre aspas, tá, irmão? Que a igreja é depois de Jesus, mas havia ali sacerdócio, profecia, mas o coração das pessoas estava distante de Deus. E era um cenário político muito conturbado, de alianças. Por exemplo, lá no final de Isaías capítulo 39, Ezequiel faz uma aliança com a Babilônia, mal sabendo ele que 200 anos depois a Babilônia invadiria Jerusalém e levaria os principais homens de Jerusalém para o cativeiro. Então, o cenário era um cenário de religiosidade. Isaías capítulo 1, versículo 10, vamos ver aí como é que está escrito. Vamos ler alguns versículos aqui, presta atenção. Isaías capítulo 1, versículo 10, só para você entender o contexto de religiosidade, o contexto de marasmo espiritual. Ouvi a palavra do Senhor, ó chefes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. O Senhor pergunta, para que me trazeis tantos sacrifícios? Presta atenção. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais e de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos e de cordeiros. É Deus que está falando isso, e de bodes. Versículo 12. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Repita comigo, oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Veja, Deus está abominando o culto deles. Luas novas, sábados e convocações de assembleias. Leia-se convocações de assembleias igual a culto. Convocações de assembleia, não suporto maldade com solenidade. Ou seja, Deus odeia hipocrisia. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas. Estou cansado de suportá-las. Quando estenderdes as mãos, olha só, presta atenção, vê se alguém se identifica com outro aqui, não é com você mesmo não. Quando vocês estendem as mãos, eu esconderei os olhos de vocês. E ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei. É Deus que está falando. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal. Último versículo. Aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Veja. Era um povo do culto, era o povo de Deus, era Israel, que oferecia sacrifícios, que oferecia os seus cultos, as suas assembleias, mas Deus não estava se agradando de uma forma a rejeitar intensamente esse culto falso. Você acha que essa realidade pode ser trasladada para os dias de hoje? Será que nós podemos identificar a realidade lá de Isaías, 730 anos antes de Cristo, ou seja, 2.800 anos atrás, a mesma realidade do tempo de Isaías é a realidade de alguns cristãos frios, crentes de aparência, crentes domingueiros. Leia-se domingueiros, não é somente o que vai dia de domingo, mas o que acha que o domingo é suficiente para sustentar a fé. Crentes que adoram da boca para fora. Crentes que adoram, mas que durante a semana levam uma vida que não agrada ao Senhor. Você acha que Deus se agrada desse tipo de culto? É por isso que nós estamos aqui nessa noite para ouvirmos a voz do Senhor para uma renovação. Talvez você não seja essa realidade tão
difícil, tão pesada, que está sendo descrita aqui em Isaías. Mas talvez você precise fazer um ajuste na sua vida espiritual. Eu preciso fazer vários ajustes, pastor Bruno, na minha vida espiritual. E você? Quais são os ajustes que você precisa fazer? Portanto, eu quero trazer o cenário aqui de Isaías. Era um cenário de religiosidade. O termo religião é até um termo bom. O termo religião vem da palavra latina que significa religare, que é o termo que diz que fala sobre a religação entre o homem e Deus. Mas quando eu falo de religiosidade, eu não estou falando nesse bom sentido. Eu estou falando no sentido de viver uma vida superficial. Viver uma vida religiosa de aparência. Não viver o fogo do Espírito. Não viver motivado pelo fogo do Espírito. Mas viver motivado por regras religiosas. Viver motivado por convenções religiosas. Convencionou-se que todo domingo eu tenho que ir para a igreja. Convencionou-se que na hora da oração, que o pastor pede para levantar e ficar de pé, eu tenho que parar e orar e juntar minhas mãos. Convencionou-se que na hora do louvor eu tenho que parar tudo e ficar louvando ao Senhor. Talvez você seja um crente certinho, mas talvez o seu coração esteja distante de Deus. Talvez você seja um crente que vem para a igreja todo domingo, toda quinta-feira, mas o seu coração pode estar longe de Deus. Eu não estou falando que você precisa talvez renovar toda a sua vida. Você já está meio caminho andado, mas o Senhor quer o 100%. O Senhor quer o ajuste para que você fique 100%, irmão e irmã. Era esse o cenário. E 66 capítulos para relatar isso. Isaías tem 66 capítulos. Do capítulo 1 ao 39 é bomba para cima do povo. É o Senhor falando, mensagens de juízo, denúncias do pecado, advertência contra confiar em alianças humanas. Muitas metáforas, às vezes incompreensíveis, precisando fazer um esforço interpretativo dos textos de Isaías para entender o contexto do que está acontecendo. Mas o certo é que do capítulo... E é engraçado, Isaías ele reproduz a Bíblia. Quantos livros a Bíblia tem? Quantos livros a Bíblia tem? Estou com vergonha da igreja. Eu sou pastor de vocês. 66 livros. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros. Exatamente a quantidade de capítulos em que Isaías fala sobre juízo. E os 66 capítulos de Isaías reproduzem os 66 livros da Bíblia. É um livro messiânico. Eu quero aconselhar você a ler o livro de Isaías. Mas os 27 últimos capítulos, que são 40 até os 66... é como se fosse uma expressão do Novo Testamento. O Novo Testamento tem quantos capítulos? 27 capítulos. Os 27 capítulos finais de Isaías trazem palavras messiânicas. Falam de Jesus, assim como o Novo Testamento fala. Está me acompanhando? Palavras de consolação e de esperança. Nesse contexto, você lê um dos textos mais bonitos da Bíblia, Isaías 53, que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A imagem ali do servo sofredor que é Jesus Cristo, em Isaías capítulo 53. Então desses capítulos nós vemos palavras de consolação, de esperança, anunciando a restauração do Senhor sobre o povo de Israel, mas anunciando também uma restauração futura. E no ensejo de anunciar uma restauração futura, o capítulo 64 que nós lemos de Isaías fala de avivamento. Repita comigo, avivamento, que é o texto que nós lemos aqui. Isaías 64 fala em 3 versículos sobre avivamento. E o que ele diz aqui no texto que nós lemos? Se fendesses os céus, se abrisses os céus e descesses. É um clamor aqui, é uma oração do povo que reconhece o juízo de Deus iminente. Porque eu falei na quarta-feira aqui, eu não sei se você me acompanhou na escola bíblica, que Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus que se ira. Então, o povo estava na iminência do juízo de Deus. Lá no começo de Isaías, o povo de Israel, a cidade de Samaria ou Samária foi invadida pelos assírios, que destruiu aquela porção de Israel. E Isaías passou o livro todo profetizando que no futuro, ele estava em 700 a.C., em 500 a.C., o povo de Israel seria invadido pelos babilônios. E aí entra a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que você conhece tanto.
E Isaías passou esse tempo inteiro falando sobre esse juízo de Deus, mas que era necessário que o povo confessasse os seus pecados, clamasse por renovação. E aí eles clamam aqui no final. Uma oração intensa no capítulo 64, pedindo que Deus abra os céus e desça. É a nossa oração nessa noite também. Senhor, abre os céus e desce sobre este lugar. É o clamor de um povo que experimentou o juízo e o exílio, mas que deseja renovação e avivamento. Eu não sei se você tem experimentado situações difíceis que não são porque você é um cristão e está sendo perseguido, mas situações difíceis oriundas do seu pecado e do seu erro. Israel estava vivendo tudo aquilo, a invasão assíria e a futura invasão babilônia e o exílio babilônico por causa do pecado deles. Muitas vezes nós sofremos por causa do nosso pecado, fruto do nosso pecado nós estamos sofrendo. E aí nós pedimos, Senhor, me livra, Senhor, me ajuda, mas o seu pecado te fez estar nessa condição. A sua oração tem que ser, Senhor, me renova. Senhor, aviva a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, ajude-me a mudar. E não pedir para o Senhor do nada melhorar os seus caminhos, te prosperar. Deus não vai ouvir essa oração. O Senhor vai ouvir a oração que suplica por mudança, por transformação. E foi esse o clamor aqui de Isaías 64. O capítulo todo, que não é grande, eu depois incentivo a que você leia. É um clamor. Isaías fala, portanto, ao povo em tempos de frieza espiritual. Nossa igreja tem vivido um tempo bom, eu julgo, eu reputo. Um tempo de avivamento, um tempo de renovação de muitas pessoas. Mas eu sinto frieza ainda. Eu sinto friezas pontuais. Eu sinto frieza espiritual até mesmo na minha vida ainda, em algumas áreas. Nós precisamos identificar as áreas da nossa vida que nós precisamos ajustar e sermos completamente entregues ao Senhor. O Senhor não quer uma entrega parcial. O Senhor quer uma entrega total. O Senhor não quer uma entrega pela metade ou 99%. Os 10% do dízimo não são nada. Não são absolutamente nada. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais tudo, ele fará. Então, irmãos, eu temo que alguns irmãos e irmãs estejam afastadas do Senhor. Estejam vivendo apenas uma aparência religiosa. Estejam vivendo apenas de domingos em domingos, de cultos em cultos, mas não tem uma eficiência cultica no curso da semana, não cultuam ao Senhor durante a semana, não são cristãos durante a semana, não são cristãos no seu trabalho, não são cristãos nos seus pensamentos, não são cristãos no seu íntimo, não são cristãos no seu coração. Não adianta nada você cultuar e levantar suas mãos aos domingos se você não tem um coração perto do Senhor. Agora, indo para a exposição do texto aqui, os 3 versículos que nós lemos, os 4 versículos que nós lemos. No versículo 1 nós vemos aqui, se fendesses, vamos colocar na tela. Senhor, veja, tem aí uma exclamação. Não é uma leitura fria, é uma leitura calorosa, é uma leitura exclamativa. Você aprendeu em português na escola que quando se coloca uma exclamação é um clamor, é um grito. Se fendesses os céus e descesses. Esse foi o clamor de Isaías pelo povo. Você sabe qual é a primeira marca do avivamento? E nós podemos ver aqui nesse texto, depois eu vou enumerar as 10 em linha. A primeira marca do avivamento é a fome pela presença de Deus. Se não há fome pela presença de Deus, se há marasmo espiritual, o diagnóstico médico, do médico Jesus, do doutor Jesus, diz que você está doente. Você já foi no médico e disse para ele que estava sem apetite? Eu nunca fico sem apetite. Se eu ficar sem apetite um dia, irmãos, você pode me levar para o médico.
A marca do avivamento é o apetite espiritual. É vontade de ver a mão de Deus. É vontade de enxergar o poder de Deus. É desejo para que o céu se abra e o Senhor desça. Ah, se fendesses os céus, se abrisse os céus, se cortasse os céus e descesses. Esse é o indicativo primeiro. Não são métodos humanos, a gente está aí preocupado. Eu estava conversando com o Bruno essa semana, é muito bom, né, Bruno Silva? Vamos melhorar o som da igreja, vamos melhorar a acústica, conversando sempre com o Kelvin, vamos melhorar a qualidade, conversando muito com o Tayla, com o Lu, vamos melhorar a qualidade. Tudo isso é bom, são métodos humanos importantes. Mas há igrejas na África que não têm forro, que são cobertas de palha, e os irmãos são cheios de Deus. O que importa é a presença de Deus. Se faltar a presença de Deus, falta tudo. Essa igreja poderia não ter um ar-condicionado, poderia não ter um sistema de som bom, mas se tivesse a presença de Deus, ela teria tudo. Teria absolutamente tudo. Vamos fazer o melhor som, amém? O melhor serviço de culto, amém? O melhor serviço para as crianças, amém? Melhor climatização, amém? Doug, a melhor transmissão, amém? Porém, isso tudo não é nada diante da fome que nós temos que ter pela presença de Deus. Eu oro ao Senhor agora em nome de Jesus, Pai. Abre um apetite espiritual nessa igreja, Senhor. Faz com que nós sejamos famintos pela Tua presença, Senhor. Faz com que nós, Senhor Deus, estejamos insatisfeitos, Senhor Deus, de não ver a Tua glória quando ela não aparecer, Senhor. Que nós possamos, Senhor, dizer assim, Senhor, porque o Senhor não apareceu naquele culto? Ó Deus, e que nós possamos orar pelo próximo culto para que o Senhor apareça. E que esse apetite também seja em casa. Que quando nós colocarmos o joelho no chão, Senhor, nós possamos dizer, Deus vem, fende o céu, rasga o céu e vem e desce aqui neste quarto. O versículo 2 está escrito assim, como quando, vamos ver todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3 e vamos ler na tela, 1, 2, 3 e... Como quando o fogo acende os gravetos. Quem gosta, tá bom, só até aí. Eu não sei se você gosta de fazer churrasco como eu gosto, mas se você coloca ali a brasa, se você coloca ali o carvão, que são altamente inflamáveis, e se você colocar também gravetos, que é gravetos secos e não hidratados, que são altamente inflamáveis, o fogo pega rápido. E aí eu quero te perguntar, talvez você seja um crente hidratado demais. Talvez você seja um cristão que tenha, que não seja um graveto seco da presença, seco precisando da presença de Deus. Mas você é alguém que repele a presença de Deus, que torna a presença de Deus em você mesmo repulsiva. A presença de Deus vem e você não. Deixa quieto. Eu quero ser como esse graveto seco. Que o fogo, quando acende, pega rápido. E o poder de Deus se manifesta de uma forma poderosa. O avivamento consome a frieza espiritual. É o avivamento que consome a frieza espiritual. Quem aqui está frio espiritualmente, não precisa me responder. Mas se há frieza espiritual, se há algum lapso de frieza, ore ao Senhor nessa noite para que você possa mudar esse quadro. Peça para que o avivamento venha sobre a sua vida e retire essa frieza. Peça para que o fogo do Espírito venha como veio ali, ou foi suplicado para que viesse sobre os gravetos. Porque o fogo é capaz até mesmo de purificar o metal. Eu estava lendo e nós estamos estudando a história do povo de Israel quando saiu do Egito ali no deserto. Em determinado momento, quando Moisés subiu para falar com Deus, para estar com Deus em Êxodo, no capítulo 30 e pouco, ele ficou lá em cima falando com o Senhor e de repente o povo pegou lá embaixo, porque achou que Moisés estava demorando, pegou ali as argolas, as pulseiras de ouro e derreteram no fogo. E derreteram no fogo para fazer, infelizmente, ali um bezerro de ouro. Porque o fogo tem a capacidade de queimar e derreter até mesmo o ouro, até mesmo o metal. É esse fogo que vai também purificar a nossa vida. É esse fogo que também vai derreter todas as impurezas e retirar todas as impurezas da nossa vida. E uma das características
diz respeito a isso que eu acabei de falar aqui agora. O versículo 3, para nós passarmos para as 10 características que eu havia prometido, de Isaías 64, diz assim: quando fazias coisas terríveis que não esperávamos. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos. Nós vemos aqui um Deus que surpreende. Porque o avivamento é assim, o avivamento é surpreendente. O avivamento ele vem de uma forma soberana. É o Senhor que escolhe derramar o seu Espírito. É o Senhor que escolhe na sua agenda, quando o fogo do Espírito vai queimar ali os pecados e vai renovar e purificar completamente a sua igreja. O avivamento ele não é controlado pelo homem. Eu falo isso porque tem muita gente que acha que controla o avivamento, né? Tem muita gente que marca um encontro para que Deus opere. E quantas forçações de barra nós vemos nesse tipo de situação? Gente que diz, nós estamos aqui dizendo que no final do mês nós vamos ter uma conferência de avivamento. Isso não significa que o Senhor vai se manifestar de uma forma sobrenatural nos dias 27 e 28. Isso significa que nós estamos empenhados em buscar o avivamento. Mas que o Senhor vai derramar o seu avivamento no momento em que Ele queira derramar, na hora certa. O avivamento, portanto, como diz aqui o versículo que nós acabamos de ler, o versículo 3, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, ele vem quando nós não esperamos. Ele é surpreendente. Embora o avivamento seja surpreendente, Deus só opera, presta atenção nisso. Embora o avivamento seja surpreendente, Deus só opera quando nós estamos em oração, quando nós estamos buscando, quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando e suplicando pela sua presença. O avivamento é surpreendente, mas ele jamais virá a uma vida de frieza espiritual. Ele virá num contexto de busca. E agora eu quero trazer para nós caminharmos para o final dessa mensagem e para nós orarmos no final por um avivamento, as 10 características de um genuíno avivamento. A primeira característica nós já falamos, e eu vou tentar ser breve aqui nessa exposição. Se você quiser, você anota. Se você quiser, e eu aconselho aqui, você preste bastante atenção. A primeira característica é o clamor intenso pela presença de Deus, que nós já falamos. O texto de Isaías 64 fala desse clamor intenso: se fendesses os céus. E aí nós lembramos de Atos capítulo 2, quando o povo estava ali orando, clamando e buscando ao Senhor. E quando Jesus subiu aos céus e disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles não ficaram inertes em Jerusalém. Eles ficaram clamando em Jerusalém. Eles ficaram ali buscando em Jerusalém. E de repente, a partir do clamor deles, eles ficaram em Jerusalém buscando, o Senhor desceu como que um vento, com o som de um vento impetuoso, e tomou o lugar onde todos estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não apenas 1 ou 2 ou 3 foram cheios do Espírito Santo, mas todos foram cheios do Espírito Santo. E eu me lembro, aqui trago para você a informação sobre o avivamento de 1904, 1905, no país de Gales, que foi marcado justamente por isso, por clamor, por busca intensa por Deus, por oração. O avivamento não vem sem oração e sem clamor. Para que o fogo do Espírito venha, nós precisamos clamar. Como já diz aí no ditado popular brasileiro, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Lá no país de Gales, em 1904, 1905, um jovem chamado Ivan Roberts, nascido ali naquela região, um homem simples, trabalhador, mas que se reunia com outros poucos irmãos naquele país em oração, em reuniões pequenas de oração. Eles se reuniam às vezes de madrugada, a madrugada inteira para orar, clamando: Senhor, dobra-nos. Olha só a oração: dobra-nos, Senhor. Faz a tua obra em nós, Senhor. Enche-nos do teu Espírito. E aquele grupo pequeno, o resultado foi que se transformou em menos de um ano em cerca de 100 mil pessoas que se converteram. Porque a marca do avivamento, a principal marca do avivamento é a conversão, é a transformação de vidas.
Não, presta atenção, esse avivamento do país de Gales não começou com multidões, não começou com uma igreja grande, mas em pequenos círculos de oração, mas com pessoas que clamavam intensamente ao Senhor. Então a primeira característica de um avivamento é o clamor a Deus. Clame ao Senhor, ore intensamente para que Ele venha, para que Ele te dobre, como orou esse nosso irmão lá no começo do século 20. A segunda característica de um avivamento genuíno é a quebra da rotina espiritual. A quebra da rotina espiritual. O problema é quando nós nos acostumamos com isso aqui. Todo domingo na igreja, com a liturgia do culto, com a sisudez do culto, com a cerimônia do culto, com as nossas orações ali já programadas durante a semana, com as nossas leituras bíblicas automáticas, porque nós temos que ler a Bíblia. Mas muitas vezes nós estamos caminhando por um trilho de marasmo, por um trilho de automatismo, nós fazemos no automático. Nós precisamos estar sempre buscando a renovação, superando o marasmo espiritual. A quebra da rotina espiritual é a superação desse movimento religioso frio. Que você supere isso. Eu não sei se essa é a sua condição. Eu não sei se você se enquadra nessa situação. Mas é muito fácil se enquadrar nessa situação. É muito fácil nós nos acostumarmos. Eu já tenho uma caminhada fixa e firme na igreja desde o ano de 2000. E de lá para cá, já estamos em 2025, 25 anos de caminhada. Muitas vezes eu fui no automático. Muitas vezes eu fui tomado pelo marasmo. Muitas vezes eu fui tomado por orações automáticas. Eu nunca quis deixar de ir para a igreja num domingo, mas eu ia muitas vezes com o coração longe do Senhor. Irmãos, o chamado não é um chamado para todo culto você ficar gritando, em todo culto você... É um chamado para você ferver interiormente. Quebra da rotina espiritual. A terceira característica de um avivamento genuíno é a convicção do pecado. Deus odeia o pecado. Se tem um inimigo de Deus que nós podemos enumerar aqui nessa noite, se tem um inimigo de Deus que nós podemos enumerar como principal, ele não é aquela pessoa que é odienta. O inimigo de Deus não é o assassino. O inimigo de Deus não é o prostituto. O inimigo de Deus não é o adúltero. O inimigo de Deus é o pecado. E nós precisamos reconhecer o pecado nas nossas vidas. Um passo para o avivamento, uma característica para o avivamento é reconhecermos o pecado. O próprio texto de Isaías aqui, 64, versículo 6, Isaías 64, versículo 6, diz assim: todos nós somos como o imundo. Veja, no meio da oração, no meio do clamor, eles reconhecem. Todos nós somos como o trapo de imundícia. O terceiro passo, irmão, é você reconhecer o seu pecado. É você reconhecer que você está errado. É você reconhecer que você precisa mudar em determinada área da sua vida. E eu quero te confrontar aqui agora. Qual é a área da sua vida que você precisa de mudança? Teve um sermão histórico no ano de 1741. Não sei se você já ouviu falar desse sermão. A pregação de Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, em Connecticut. Ele pregou um sermão com o seguinte título: Pecadores nas mãos de um Deus irado. E sabe como é que ele pregou, irmãos? Ele pregou com a cabeça baixa. Ele pregou com o óculos aqui na ponta do nariz e lendo a maior parte do texto. E ele pregou esse sermão onde ele descrevia a condição do pecador. Ele falava, por exemplo, que ele via o pecador como que pendurado sobre um abismo do inferno, sustentado apenas pela misericórdia de Deus. Enquanto Edwards lia o texto, lia a sua pregação, porque a pregação era lida, o Espírito Santo tomou aquele ambiente. As pessoas ali naquele ambiente, eu não sei se você já ouviu falar desse sermão, começaram a chorar, começaram a gritar. Alguns relatos dizem que as pessoas se agarravam aos bancos, porque a igreja
tradicionalmente, ela tem aqueles bancos de madeira. As pessoas se agarravam aos bancos e até as colunas do templo com medo de cair no inferno naquele exato momento. E em vários momentos, Jonathan Edwards precisou interromper o seu sermão, porque as pessoas gritavam muito no meio da sua pregação, clamavam, e os clamores eram tão altos que impediam a continuidade da sua pregação e do seu sermão. E foi o pecado, foi a vida de pecado, que muitas vezes nós estamos escondendo debaixo do tapete, que muitas vezes nós estamos omitindo para nós mesmos, escondendo dos outros e tentando esconder de nós mesmos, que está nos afastando de Deus e impedindo o avivamento. Que nós possamos ter essa consciência de que o pecado nos afasta de uma renovação espiritual convincente, de uma renovação espiritual verdadeira. O mesmo Jonathan Edwards disse que a primeira e mais notável obra do Espírito Santo no avivamento é convencer o homem do seu pecado e da sua própria miséria. Então, irmão, se você se convencer nessa noite do seu pecado, da sua miséria, da sua condição, que precisa de mais de Deus, o sermão e a pregação dessa noite já cumpriu a missão e a função dela. Mas a quarta característica é o quebrantamento profundo. Não é apenas uma emoção passageira, um choro, mas é o Espírito de Deus rasgando os nossos corações. É o Espírito de Deus tomando o nosso coração de uma forma que às vezes não tem nem choro, mas tem mudança interior. Porque o quebrantamento é a mudança começando interiormente. E a Bíblia diz lá em Salmo 51, versículo 7, que o sacrifício agradável a Deus não é o sacrifício de bois, não é o sacrifício de animais. O sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado. Essa é a quarta característica. A quinta característica de um avivamento genuíno é a sede pela santidade. Um dos primeiros versículos que eu ouvi quando eu me converti foi Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. John Wesley dizia, um dos homens que mais pregou sobre santidade, pregador inglês, fundador da igreja metodista, ele dizia que não há avivamento verdadeiro sem santidade. Repita comigo, vamos lá. Não há avivamento verdadeiro sem santidade. A santidade do coração e a santidade de vida é a essência da vida cristã. A sexta característica de um avivamento genuíno são as manifestações do poder de Deus, que você gosta tanto, que eu gosto tanto, de vermos o Senhor operar, de vermos o cumprimento de Joel capítulo 2, mas eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, isso também é uma característica do avivamento, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até os servos e as servas receberão do meu espírito naqueles dias. Uma característica importante é essa. Mas para que nós cheguemos na manifestação do poder de Deus e dos dons espirituais, nós precisamos caminhar por tudo isso que eu tenho falado aqui até agora. Santidade, distanciamento do pecado, busca constante do Senhor. E aí mais uma vez eu lembro da Rua Azusa. O avivamento de 1906 a 1909 lá nos Estados Unidos. O avivamento que deu origem às igrejas pentecostais que nós conhecemos. Eu não sei se você sabe, mas a Assembleia de Deus, a igreja que tem a marca de ser uma igreja renovada, pentecostal, uma igreja que manifesta os dons espirituais, ela começou a partir do avivamento da Rua Azusa. Aquele homem que eu mencionei no início da pregação, William Seymour, começou a pregar num lugar, com certeza, menos confortável do que esse que nós estamos aqui. O ambiente era simples, era um galpão de madeira, quente, fazia muito calor, mas a presença de Deus se manifestava ali. Houve relatos de que houve muitas curas, dons espirituais. O avivamento foi tão grande na Rua Azusa, que pessoas saíam do mundo inteiro, inclusive da China, da África, do Brasil, da Suécia. Os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil saíram da Suécia
foram para o avivamento da Rua Azusa, receberam o poder de Deus lá nos Estados Unidos e vieram para o Brasil e foram parar em Belém do Pará, onde lá fundaram a Assembleia de Deus a partir de uma igreja batista. E nós somos uma igreja batista, mas nós reconhecemos o dom e o poder de Deus na Assembleia de Deus. O que Deus faz na Assembleia de Deus. É a igreja que mais planta igreja no país. Você pode ir em qualquer cidade, em qualquer povoado do país, do Brasil. Não tem uma agência de banco, não tem muitas vezes uma farmácia, mas tem uma Assembleia de Deus lá. Uma portinha da Assembleia de Deus. O avivamento que começou ali na Rua Azusa. O impacto se espalhou pelo mundo, dando origem a milhões de igrejas renovadas. E graças a essas igrejas, nós alcançamos tantos lugares na sociedade. E nós estamos vendo o Senhor se manifestar de uma forma tão poderosa. Você pode até discordar dos usos e costumes da Assembleia de Deus. Você pode até discordar de algumas questões da Igreja Assembleia de Deus. Mas você não pode negar que o avivamento passa por lá. Passou por lá. Através deste fato ali na Rua Azusa. A sétima característica é uma adoração viva e extravagante. Viva, aliás, e vibrante. Porque em João capítulo 4, versículos 23 e 24, diz assim: mas a hora vem, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E mais uma vez eu lembro aqui de outro movimento, também surgido nos Estados Unidos. Quem aqui lembra da banda Vineyard? Do grupo de louvor Vineyard? O movimento Vineyard nos Estados Unidos, um movimento que surgiu no final da década de 70 e que se expandiu entre os anos 80 e 90, fundado por um homem que eu quero que depois você assista as pregações dele na internet, John Wimber. John Wimber, que nos Estados Unidos foi ali um ex-músico de rock, se converteu e foi profundamente impactado pelo poder do Espírito Santo. A igreja surgiu, a ideia não era uma igreja, a ideia era um movimento de adoração ao Senhor. A Vineyard não começou como uma denominação, portanto, mas como uma rede de igrejas que buscava unir a simplicidade bíblica, a ênfase no poder do Espírito, sinais, curas, dons espirituais e adoração contemporânea e livre, adoração livre. E qual foi a contribuição desse ministério que impacta a nossa vida até os dias de hoje, desde a década de 70? A Vineyard foi pioneira em transformar música congregacional, que era formatada, formal, cheia de formalismo nas igrejas. E até então os hinos eram assim, mas esse ministério, esse movimento capitaneado por John Wimber, introduziu um estilo de adoração mais espontâneo. Isso que nós vemos aqui na igreja, inclusive nos dias de hoje. Um movimento mais espontâneo, íntimo e vibrante, marcado até mesmo por repetições de frases simples, mas com foco em Jesus e com espaço para o poder do Espírito Santo. Você deve lembrar de músicas como Vem, Essa é a Hora da Adoração. Você deve lembrar de músicas como Me Derramar. E você deve lembrar de músicas como Reina em Mim, Senhor. Todas essas músicas foram formadas nesse contexto e influenciou fortemente a adoração em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Esse John Wimber, ele tem uma frase em que ele diz assim: na adoração, nós buscamos simplesmente agradar a Deus, nos colocar diante dele e deixá-lo nos visitar com a sua presença. Essa é a sua postura no momento do louvor? Ou você fica ali travado? Ou você fica ali bloqueado? Que você se permita viver isso. Deixar o Espírito Santo de Deus visitar você com a sua presença. Porque a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Vamos ser mais espontâneos na adoração, meus irmãos. A oitava, antepenúltima característica é a paixão missionária, que eu já falei aqui. Quando há um avivamento, quando a chama se acende, ela não fica restrita somente ao templo. As pessoas saem para falar do amor de Deus em todos os cantos. É o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até aos confins da terra. Ou seja, quando você é avivado, quando você é renovado, nasce uma paixão missionária no seu coração. Eu me lembro que logo quando eu me converti, eu era o louco dos ônibus. Eu entrava nos ônibus e ia para o meu cursinho. Quem lembra do cursinho módulo ali na Pituba? E eu ia lá para o meu cursinho módulo.
entrava no ônibus em Praia do Flamengo e ficava ali tremendo, mas eu dizia, eu preciso falar de Jesus para essas pessoas aqui. Eu levantava sozinho e começava a pregar o evangelho para as pessoas. Todos os dias eu fazia isso nos ônibus, porque a chama missionária tem que arder num coração avivado. Eu não estou pedindo para você pregar nos ônibus, mas eu estou falando que se você é marcado pelo avivamento, se você é marcado pelo poder de Deus, você sente o desejo de falar de Jesus para as pessoas. A penúltima característica é a transformação social, que a gente não costuma falar, né? A gente fala do frio na espinha, a gente fala das línguas estranhas, mas é por isso que todo domingo, eu não sei se você está percebendo, nós estamos orando aqui por Salvador, para que a violência diminua, e ela vai diminuir. Nós oramos para que o tráfico de drogas diminua, e ele vai diminuir. Não são os políticos que serão responsáveis por isso. É você, avivado e renovado, que será responsável por isso. É a sua oração. Porque o avivamento genuíno, ele traz a marca da transformação social. Foi o que aconteceu lá no país de Gales. Naquele avivamento lá que eu te falei no início. Olha só que coisas engraçadas aconteceram lá. Os bares e as chamadas tavernas fecharam por falta de clientes. Depois do avivamento naquele lugar, no país de Gales. Os tribunais ficaram vazios, porque não havia casos para julgar. As pessoas não brigavam mais umas com as outras. A polícia ficou sem trabalho e começou a formar corais para cantar nos cultos. Os policiais começaram a ir para os cultos porque não tinha trabalho, então vamos cantar. Até os cavalos nas minas tiveram que ser reensinados, porque estavam acostumados a receber ordens cheias de palavrões dos mineiros. Mas eles pararam de falar palavrões, porque o avivamento chegou ali no país de Gales. A sociedade inteira foi impactada pelo mover de Deus. Não é um político que vai mudar o Brasil. Quem vai mudar o Brasil é você avivado, é você renovado, é a igreja renovada. E a última característica de um avivamento genuíno é a perseverança e a fome contínua. Não adianta ter só um momento de avivamento, não adianta ter só um momento de fome, não adianta ter só um momento de clamor, não adianta ter só um momento de santidade. Eu passo uma semana me santificando, depois eu passo o ano todo fazendo tudo que é errado. Não adianta ter só um momento específico ali de busca ao Senhor. O avivamento, ele tem como característica a perseverança e a fome contínua. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: sede firmes e constantes. O avivamento genuíno não é um evento pontual, mas é uma vida de busca contínua ao Senhor. Aí a gente lembra mais uma vez do movimento da Assembleia de Deus. Quanto tempo dura esse movimento? Já dura 114 anos. Porque é exatamente isso. O avivamento ele tem que ter constância. Nós precisamos ser constantemente avivados e renovados. Que essa palavra nessa noite sirva para renovar um pouco o seu coração. Amém?